eu não conheço ninguém aqui. Eu falei, mas fica tranquilo, porque Deus enviou um advogado para cá. Eu falei, a esposa do outro rapaz enviou um advogado para cá e ele vai advogaciar para vocês. Eu falei, então só fique em paz. Só isso que eu consegui falar para ele. E saí. E ela falou assim para mim que eu não me preocupasse, que eu ficasse em paz, que o advogado ia assumir e ela ia ficar entrando em contato comigo para depois a gente ver como que ia ficar. E eu tinha na semana, no domingo eu iria louvar com, isso aconteceu no sábado, no domingo eu ia louvar com o grupo das irmãs. E durante a semana eu tinha escolhido o louvor Olharei para o Alto. E quando foi no domingo, Deus fez um trabalho assim na vida dele, que quando foi no domingo ele chegou em casa. Bateu na porta, no portão, eu fui lá abrir e eu falei assim, nossa, acho que eu tô ficando doida, porque não tem ninguém aqui no portão. Falei, pra mim, eu tinha ouvido a voz dele chamando. E aí voltei pra dentro de casa e continuei a ensaiar o louvor de Olharei para o Alto. E aí eu fui prestando atenção na letra, eu falei assim, Senhor, olha o louvor que eu escolhi na semana, olha o que me aconteceu no final de semana. Se não for para o Senhor que eu olhar, que eu pedir socorro, para quem que eu vou pedir? Se não tem a quem pedir socorro. Eu falei, eu não conheço ninguém assim na cidade que possa me socorrer num momento desse. E daí o telefone toca, a irmã dele pede para mim abrir o portão. E quando ele chega, eu já estava trocada para ir para a igreja, e ele olha para mim e fala assim, eu vou para a igreja com você. Eu falei, amém. Aí a Ana Clara falou assim, nossa, que milagre. Eu falei, Ana, fica quieta, filha. Só agradece a Deus que ele vai. E lá naquele, eu louvando ali junto com as irmãs, e eu olhava ali, via ele sentado ali, foi assim, tremendo. Eu disse, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Falei, como a gente tem que realmente olhar para o alto. Não reclamar, não murmurar. Porque se o Senhor permitiu, é porque o Senhor, algum trabalho o Senhor tinha que fazer. E fez em mim. Porque eu dizia que ele nunca queria me ver numa cadeia para ver ele numa cadeia. E eu fui. Fui até lá. E visitei, só falei para ele ficar tranquilo, que Deus estava no controle. E Deus fez eu trabalhar, né? Porque enviou um advogado para poder naquele momento estar ajeitando para que eles viessem sair, né? Só por andar com companhias erradas. E foi aí que Deus começou a fazer a transformação do seu casamento? Foi aí que Deus começou a fazer a transformação no meu casamento, porque muitas das vezes eu disse assim, Senhor, eu vou desistir, eu vou abrir mão. Foi porque tá muito difícil para mim, tinha coisas que eu não aceitava. Então assim, e daí depois que ele veio para a presença, sempre que a pastora louvava aquele louvor, deixa eu lembrar, tem um louvor que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então a árvore cortada, e eu dizia, Senhor, eu creio que eu ainda vou ver minha família toda do meu lado. Eu digo, esse louvor um dia eu ainda vou louvar e vendo a minha família do meu lado. E foi daí um trabalhar de Deus muito grande, que ele continuou firme na presença. Foi onde a gente decidiu a casar, que a gente vivia 10 anos juntos, a gente não era casado. Foi aí onde a gente decidiu a casar, seguir direitinho os mandamentos da Bíblia, né? Pra gente seguir a nossa vida, e graças a Deus, assim, hoje a gente vive muito bem. À vista de antes, Deus fez esse transformar na minha vida, de mostrar para mim também que eu tinha que orar, que eu tinha que buscar por mim, pela minha casa, pela minha família, para me ver minha família onde está hoje, né? Ver a minha casa servindo o Senhor hoje junto comigo. E eu agradeço muito a Deus por esse trabalhar na minha vida. E hoje seu esposo é um pastor. E hoje meu esposo é um pastor. É Deus, né? Para quem não queria saber de igreja, hoje, para a glória de Deus, é um pastor. É Deus, né? Eu chamava ele para vir para a igreja e ele dizia assim que não vinha. E a Ana Clara chamava também. E ele dizia que não. Eu falava assim, que festividade, vamos. Falei, sua irmã está indo, seu sobrinho está indo. O sobrinho começou a chamar. E ele dizia assim para o sobrinho dele que quando o sobrinho dele virasse pastor, ele ia.
E eu sou comigo, eu digo, eu creio, Senhor, que Ele vai antes disso. Eu digo, eu oro todos os dias para que o Senhor toque no coração dele, nem que seja pela dor. Mas eu creio que Ele vai antes disso, e Ele veio antes disso, né? Hoje Ele quem é um pastor, e Deus tanto fez o trabalhar na minha vida como fez na dele, né? E hoje a gente segue na presença. E Deus sabe, né, como trabalhar, né? Porque Deus conhece o nosso coração. Então, muitas vezes a gente não entende. Precisou acontecer uma situação, né, para haver essa transformação na vida do seu esposo, para hoje ele estar junto com você fazendo a obra do Senhor. Sim. Né? E me fala um pouco sobre. A gente falou muito sobre transformação, mas Deus, ele é um Deus que ele faz milagre, ele dá livramentos, né? E fala um pouco pra gente sobre esses livramentos do Senhor na sua vida. Assim, eu acredito, eu digo assim, meu Deus, antes, hoje eu entendo o trabalhar que Deus vinha fazendo na minha vida bem antes de eu estar na presença, né? Porque Ele tinha um chamado na minha vida. E, assim, Deus me livrou de várias coisas, mas um dos livramentos, assim, grande que Ele me deu, um dia eu estava no trabalho e eu sentada, assim, esperando dar a minha hora para vir embora. E eu escutava aquela voz que dizia assim, você perdeu duas pessoas que você mais ama. Você perdeu sua mãe e seu filho num acidente. E ali eu começava a murmurar para Deus. Eu dizia, Senhor, eu sou tua serva. Eu digo, cada dia eu tento ser uma pessoa melhor. Cada dia eu estou te seguindo na tua presença. E como que o Senhor permite fazer uma coisa dessa comigo? Eu falei, o que eu fiz de tão errado para o Senhor me permitir perder duas pessoas assim numa hora só? E daí de repente eu escutava um louvor bem longe, uma voz bem longe assim de um louvor. E quando eu me trocava, e ali eu me trocando, me olhando no espelho, e de repente vinha outra voz. Me dizia assim, a sua filha acabou de morrer. E aí ali eu só chorava. E eu dizia assim, como o Senhor é injusto comigo? Falei, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Uma injustiça tão grande dessa. Eu perder 3 pessoas assim num dia só. E vim para casa, e vim com aquilo na minha cabeça, no meu pensamento. E o inimigo, ele é muito sujo, então ele faz com que fique aquilo martelando na sua cabeça. E eu cheguei em casa, mas eu tinha ido buscar ele lá na creche. E ele falou assim pra mim, que a professora falou que ela passou o dia muito quietinha, que ela não quis brincar, que ela não quis se alimentar direito, só queria estar deitada. E ela reclamava de dor na cabeça. E daí eu falei assim, nossa, tá errado, porque quem conhece a Eloá é cheia da bênção. Mais perto do que aquela dali eu tô cheia da unção. E eu falei assim, tá errado, alguma coisa de errado dele. E eu perguntava pra ela, eu falava, mamãe, o que tá dodói? Aí ela apontava pra cabeça, que a cabeça dela tava doendo, ela tava um pouco quente. E daí eu dei de pirona pra ela. Ela deve estar com dor de cabeça. A gente tinha ido no mercado, eu tive dor de pirona pra ela. E eu falei, agora eu vou levar ela pra ver se eu consigo fazer com que ela durma. E chegando no quarto, eu sentei com ela assim, na cama, ela nos meus braços. E ali ela começou a virar os olhos. Ela virou os olhos assim pra cima, ela começou a ficar toda roxa, com os olhos todos virados. E eu falei pra ele, me ajuda. Falei, me ajuda, pega ela. Eu falei, ela tá morrendo. E ele pegou ela e só falou assim pra mim, liga pros pastores. Porque o pastor já tinha me visto mais cedo. E eu liguei e só consegui falar assim, pastor, me ajuda, Eloá. E de repente ele desligou o telefone, chegaram lá na minha casa. E o Marcel com ela no braço, já orando. E ele falava assim pra mim. Ele dizia, minha vista tá ficando escura. Ele falou, tô vendo tipo como se fosse uma nuvem preta. Ele falou, tô ficando muito escura. E ela ali, esmorecida nos braços dele, morta nos braços dele. E a Ana chorando, e eu orando, ajudando ele a orar. Os pastores chegaram e começaram a orar junto com a gente. E depois que... Aí ela tornou... Ela vomitou tipo uma baba preta pra fora. E daí ela tornou, depois que a gente continuou na oração orando por ela. Eu poderia ter pensado em ter levado ela no médico, mas eu
Aí eu lembrei daquilo que o inimigo tinha botado na minha cabeça. Eu falei, Senhor, será que isso é um teste? Para ver se eu vou murmurar, se eu vou reclamar com o Senhor. E quando os pastores oraram, aí ela tornou, só que ela tornou assim um pouco esmurecida, assim, mas ela abriu os olhos, porque ela não abriu mais os olhos. E a cozinha dela foi voltando ao normal. E depois eu só agradeci a Deus. Eu falei, Senhor, foi o Senhor que me deu. Eu falei, não é justo assim outra pessoa tirar, porque foi o Senhor que me deu. E eu sei que o Senhor que vai me devolver ela. E o Senhor me devolveu. Através das orações, eu poderia ter levado um médico, ter corrido, mas não, eu procurei a oração. Porque eu sabia que ali, que a gente naquele momento clamasse para Deus, Deus ia trazer ela de volta para mim, como Ele trouxe de volta. Então foi um livramento assim, muito grande, porque, e no mesmo dia Deus livrou várias vezes, porque no mesmo dia a Ana estava com 40 graus de febre. Ela estava quase convulsionando e eu estava sozinha em casa com ela. Porque o Marcel tinha que socorrer a Valesca com o médico. E eu peguei o óleo ungido, orei na cabeça dela, joguei óleo nela, orei e pedi para Deus que aquela febre batesse e retirada. Porque eu sabia que aquilo não era de Deus. Ela não estava doente, ela não estava sentindo nada. E de repente a menina acorda delirando com 40 graus de febre. Eu falei, Senhor, mais uma vez o inimigo quer tocar nos meus. Mas eu creio que o Senhor vai fazer e vai ter retirada. Eu creio no milagre que o Senhor vai fazer na minha casa, na minha família, que o Senhor não vai permitir que o inimigo use um dos meus, pegue um dos meus. Eu falei, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Se é um posicionamento, porque quando a gente não faz o querer de Deus, Deus toca no que a gente mais ama, né? Mas aí depois eu fui entender que muitas das vezes Deus põe uma situação na vida da gente, mas que não é para a gente murmurar, é para a gente orar, pedir um entendimento para o Senhor. Senhor, onde que eu errei? Para que o Senhor venha me mostrar onde que eu errei, para que eu venha consertar o meu erro. Não murmurar, muitas das vezes a gente acaba murmurando, achando que é uma coisa errada, que Deus permitiu, mas que é errado, mas Ele permite para a gente se consertar, né? De chegar na presença. Então, assim, foi um livramento muito grande na minha vida. Minha filha só tinha 1 ano de idade. E eu falei assim, nossa, mais cedo, aí depois eu contei para os pastores que mais cedo eu tinha ouvido essa voz. Eu acho que foi assim, que o inimigo usou, tipo, para atacar minha filha, para mim testar a minha fé. Que onde estava a minha fé? Se eu ia murmurar, que eu murmurei mais cedo, ou se eu ia orar pela vida dela, né? E eu, naquele momento, eu só sabia chorar e orar, pedir para Deus, que Deus trouxesse a minha filha de volta. Eu imagino o desespero, né? A angústia, a gente como mãe, ver nosso bebê, né? Que 1 ano ainda é um bebê. Nessa situação, tem que ter muita fé e confiança no Senhor. Muita fé e muita confiança. Aí outras pessoas falavam, por que você não levou no médico? Eu falei, porque eu acredito que o que aconteceu com ela não era coisa de médico. Era coisa de oração. Eu digo, eu sei o que eu passei mais cedo. Eu sei o que eu ouvi mais cedo. É coisa assim que, tipo, vem coisa assim na minha cabeça, aquele pensamento. Às vezes, você está escutando um louvor e tudo, de repente vem um pensamento. Você olha para bater em retirada e de repente você vê acontecer. De repente você vê assim, ou uma pessoa falar o que veio aquilo no seu pensamento. E foi o que aconteceu, né? Me veio um pensamento de que ela tinha morrido. E praticamente quando eu cheguei em casa, ela morreu nos meus braços, né? E eu só sabia pedir ao Senhor que o Senhor me trouxesse a minha filha de volta. Falei, foi o Senhor que me deu. Ela não era planejada. Eu digo, então foi o Senhor que me deu. Eu digo, eu creio, eu vou acionar a minha fé que o Senhor vai me devolver ela. E ali a gente orando, mas eu já quase sem força, porque a vista dele já estava escurecendo, ele já estava vendo tipo como se fosse uma nuvem preta. Então praticamente eu caí os dois ali no chão e rapidamente os pastores chegou na minha casa e a gente reuniu, fizemos a oração e ela tornou e hoje está aí. Uma bênção para a glória do Senhor. Né? Que Deus abençoe cada vez mais para que eu não venha passar por outra dessa, Senhor.
um testemunho forte, né? Deus até permite as situações na vida da gente, mas Ele está com a gente na situação, né? Porque, humanamente falando, aos olhos carnais seria praticamente impossível, né? Sim. Então, a forma que você está contando que aconteceu. E Deus, Ele é maravilhoso, né? E olha o poder da oração, da fé, né? Porque você ali orou, pediu ajuda para os pastores, ali vocês se uniram numa corrente de oração, e onde Deus deu a vitória. Deus deu uma vitória grande, porque eu achava na minha cabeça que dali minha filha não voltava mais. Digo, Senhor, eu creio que o Senhor vai me devolver, o Senhor vai me dar minha filha de novo. Porque ela ficou toda roxa, toda, e ela não abria mais os olhos, ela não tinha mais reação nenhuma. O corpo dela se mexia e ela ficava esmurecida. E a gente só orando, o louvor Onde Está a Tua Fé, ele fala muito comigo, porque às vezes eu me pego assim, e de repente eu volto e digo, Senhor, onde está a minha fé? Falei, tantas maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Eu falei, um deles foi dar minha filha de volta. E muitas das vezes eu meio que me despeço como se eu não acreditasse que Deus fosse fazer aquilo por mim. Eu digo, eu sou tão falha, tão pecadora, que às vezes eu acho que Deus não vai agir ali na minha vida. Só que aí eu estou errada. Eu digo assim, Senhor, o Senhor não escuta minhas orações. Mas aí é na hora dele, né? No trabalhar dele, não é na nossa. É do jeito dele, né? Da forma como ele quer. E muitas vezes também eu entendo que assim, o nosso milagre é do tamanho da nossa fé. Né? Porque muitas das vezes a gente minimiza o poder do nosso Deus e potencializa aquilo que a gente está passando. Né? Há uma passagem na Bíblia que fala sobre a viúva da botija do azeite. E ali quando o profeta fala para ela, vai e pede emprestado vasilhas, não poucas, mas muitas. Ali ele não determina a quantidade para ela. Ali ele fala que seja muito. E o mais curioso é que o azeite não acabou enquanto não acabaram as vasilhas. Então eu creio que o azeite não teria parado se ela tivesse pego mais e mais e mais. Então ela recebeu ali conforme a fé dela, porque o azeite só parou de jorrar quando acabou as vasilhas. E eu aprendo muito com essa palavra, com essa escritura, porque muitas das vezes a gente quer alguma coisa no agir do Senhor, independente da área, às vezes financeira, às vezes é uma cura, uma libertação de um ente querido, não importa. Mas às vezes é tão desgastante a situação, tão cansativo para nós, carnalmente falando, que aí a gente já vai deixando de acreditar. A gente vai deixando de confiar, porque vem o desânimo, e a gente começa a falar para o Senhor, nossa Senhor, às vezes você está ali orando 1 ano, 2, 3, 10, não sei, né? Por alguém, ou para uma realização de um sonho, enfim, e não acontece da forma que nós gostaríamos que acontecesse. E aí é onde a gente vai esmorecendo a nossa fé. E aí é onde eu aprendo, sabe, com Deus, que a gente precisa ativar a nossa fé. Nosso milagre, a gente não recebe por quê? Porque a gente não tem fé. É isso que eu venho botando em meu coração. Eu digo, Senhor, se não for o Senhor que põe as coisas na minha vida, eu falei, quem me acode? Eu falei, então, muitas das vezes quando eu estou por uma situação, eu olho para o céu e falo assim, Senhor, só o Senhor pode. Eu digo, o meu milagre, só o Senhor pode me dar. Eu digo, a minha cura, a cura da minha casa, só o Senhor pode me dar. Esses dias eu estava, na sexta-feira, eu não consegui vir no culto, cheguei do trabalho e não consegui vir no culto. Aí a Eloá ali estava nervosa e ela me estressou e eu acabei ficando muito chateada. Eu falei assim, eu não vou no culto com o coração virado, né? Eu falei, capaz do Senhor não receber nenhuma oração minha. E quando foi de madrugada, eu orei ao Senhor e eu me senti incomodada de não ter vindo no culto.
E no sábado eu amanheci ruim e a minha cunhada falou assim, a gente vai para a igreja? Eu falei, nossa, eu tô tão mal. Eu falei, eu não consegui ir no culto na sexta. Eu falei, mas eu tô tão mal. Ela, nossa, então tu nem vai conseguir. Eu digo, eu vou. De nem que for arrastado, mas eu vou. Eu vou porque eu sei o quanto eu me senti incomodada de não ter vindo na sexta-feira. E que eu não sou de faltar culto. Independente de eu tiver com o que eu tiver, né? Que eu chego aqui não morrendo, mas eu tô aqui. Eu tô escutando a palavra. Porque eu sei que eu tenho que buscar. Eu sei que o Senhor quer mais de mim. Então, assim, se eu quero as bênçãos do Senhor, eu tenho que buscar. Ele não vai chegar até a mim e dizer assim, tá aqui sua bênção, e eu ficar paradinha sem eu buscar. Então, eu tenho que buscar mais do Senhor. Eu tenho que me fortificar mais na presença do Senhor, né? Acionar mais a minha fé, que muitas das vezes, como você falou, a gente pede tanto, não acontece, então a gente acha, Senhor, cadê? Que não acontece. E a gente acaba aqui perdendo a fé, como se o Senhor não nos escutasse, mas Ele está de prontidão e nos escutando. E no sábado eu vim para a igreja e eu fiquei assim, aliviada. Então, tudo que eu estava sentindo, quando eu fui para casa, eu não estava sentindo mais. Falei assim, talvez se eu tivesse ido na igreja, mesmo com o coração machucado, eu tinha voltado para minha casa renovada. Mas ali naquele momento eu não assumei a minha fé. Só fiquei em casa, orei, pedi perdão para Deus de não ter vindo na casa do Senhor. E no domingo, assim, eu recebi ali a palavra como se a palavra tivesse sido direcionada a mim. Muitas das vezes eu recebo a palavra, eu digo assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem que cobrar ainda mais de mim, né? Eu tenho que me esforçar mais na tua presença, para fazer o teu querer, a tua vontade. Mas muitas das vezes a gente se acomoda um pouco, né? E como você pede uma bênção para o Senhor e não é recebido, você se acomoda um pouco. Só que assim, eu não levo isso de me acomodar. Eu tento buscar mais. Eu digo, Senhor, na sua hora, no seu tempo, o Senhor irá fazer na minha vida. Como o Senhor tem feito, alcançado alguns da minha família, através da minha vida. Hoje minha mãe vive na presença. Domingo passado, minha irmã mais nova se batizou também na presença do Senhor. E eu creio que os outros ainda irão de vir. Através da minha vida em oração, ainda faltam mais 2. Eu creio no trabalhar de Deus deles ainda seguir a Jesus, né? Que eu falo para eles. Eles ficam orando por mim, eu digo, o que adianta eu orar tanto por vocês e vocês me buscar? Eu falei, tem que ter força de vontade de buscar para Deus. Eu digo, Deus só vai fazer na vida de vocês quando vocês começam a buscar. Eu digo, eu oro, Ele livra, Ele guarda, mas a libertação de vocês é individual, vocês que têm que buscar. Eu digo, mas eu estou aqui sempre presente. Hoje em dia, alguns olham para mim e falam assim, nossa, cadê aquela Manuela de antigamente? Eu digo, aquela morreu faz tempo. Eu falei, eu nem olho mais para o meu passado. Eu digo, aquela morreu faz tempo. Eu digo, eu só quero olhar para o futuro, do que Deus tem que fazer na minha vida daqui para frente, né? Porque quem me conhece lá do passado, para quem me conhece hoje, foi uma transformação assim da água para o vinho. Da água para o vinho mesmo, porque é um trabalhar muito lindo que Deus faz na vida da gente, né? A gente crê e ter fé de que Deus vai alcançar as nossas vidas, né? Eu tenho bastante mesmo fé de que eu ainda vou ver. Deus ainda vai me permitir ver os outros com a presença do Senhor, que é o melhor lugar, né? E Diaconisa, qual o recado que você deixa para quem está em casa nos assistindo, né, esse testemunho de tanta transformação, de bênção, de milagre, de livramento que Deus fez? Isso é um pouquinho só da sua história, porque tem muito mais, né, que não daria para ser contado aqui se você fosse falar, porque quando a gente entrega a nossa vida a Deus, Ele faz tudo novo na nossa vida. Ele transforma, Ele liberta. Tem coisas que eu fazia lá atrás que hoje, quando eu olho alguém fazendo e me vem a memória que eu fazia, eu falo, meu Deus, como é que pode? Como é que eu fazia uma coisa dessa que hoje eu não tenho coragem?
né? Eu fico... Tem coisas que eu vejo assim, que eu fazia lá atrás, quando eu era adulta, que eu falo, nossa, essa pessoa realmente precisa de Deus, de conhecer como eu conheci, de ter a transformação, a libertação, né? E louvado seja Deus, né? Nós estamos aqui para contar, testemunhar, para testificar aquilo que o Espírito Santo de Deus fez nas nossas vidas. Hoje eu vejo umas amigas minhas que a gente andava antigamente e elas falam assim, nossa, mano, como você mudou? Eu falei assim, conhece a Cristo que você também muda. Você também muda. Eu digo, eu jamais me imaginaria estar dentro de uma igreja evangélica. Jamais. Eu tenho uma prima que ela... Tipo, a nossa família não é de berço evangélico, mas ela, desde quando eu me entendo com gente, que ela é evangélica, que ela... Hoje ela é casada com uma pessoa evangélica também. E eu frequentava, assim, de vez em quando, ia na igreja com ela, jamais eu me imaginaria estar fixa dentro de uma igreja evangélica. Eu dizia assim, eu lá vou ser crente. Eu dizia, eu vou vestir essa saia desse tamanho. E hoje em dia eu olho para as minhas amigas e eu falo assim para elas, eu digo, aceita Jesus. Falei, é tão bom. Eu digo, é um amor assim que você sente, é uma paz espiritual que você sente. Você olha assim para o seu passado e você vê o quanto Deus é misericordioso da sua vida. Quando Ele tem um chamado na sua vida, o quanto Deus é misericordioso até alcançar a sua vida. E eu falo para elas, vocês terão uma mudança assim que eu tive na minha vida também. Então, assim, o que eu falo pro pessoal de casa é que não perca a fé. Não perca a fé no Senhor, porque a fé que a gente deposita no Senhor é muito lindo. Muito Deus faz nas nossas vidas e Ele põe tudo no lugar na hora certa. Na hora certa, no dia certo. Ele age tudo conforme você busca. Então, assim, se você quer uma busca de uma libertação, de um propósito, aciona a sua fé, fica firme no Senhor, porque não adianta também você vir na igreja num dia, você recebe a bênção, na outra você vira as costas para Jesus. Então você tem que seguir. Deus ele é Deus. Você sem Deus você não é nada. Agora Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Então assim, a gente tem que buscar firme no Senhor, pedir misericórdia das nossas vidas. Somente no mundo hoje que a gente vive, vai buscar Cristo enquanto há tempo. Porque Jesus está voltando. E muitos falam, eu escuto isso faz tempo. Eu digo, mas se você olhar nos olhos espirituais, Jesus está voltando. Então pode você chegar, bater na porta e não haver mais tempo. Então, é acionar a fé, é buscar Cristo enquanto há tempo, enquanto as portas estão abertas para receber, né, as pessoas, para as pessoas virem buscar mais de Jesus, porque é tão lindo. Eu peço em oração, digo, Senhor, que nunca me perca esse amor da primeira essência, porque eu me senti muito amada por Jesus. Eu falei assim, meu Deus, hoje eu vejo que nem fala que eu tinha unção de Pedro. Eu digo, e hoje Deus está me transformando. Que eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Hoje eu seguro mais, eu engulo mais. Eu digo, Senhor, está nas tuas mãos. Eu digo, Senhor, agirá na hora certa. Eu falei, porque não sou eu que vou agir, não sou eu que vou... se eu agir com as minhas mãos, não será eu. Eu falei, então eu peço muito para Deus, para que Ele continue esse trabalhar na minha vida, na minha casa, na minha família, que muitos venham para a presença, assim. Eu creio ainda em cantar ainda mais a árvore cortada quando eu ver todos, dizer todos seguirá o Senhor. E eu creio nesse milagre ainda que Deus irá fazer na minha vida. Ele está trabalhando, uns já estão mais... se entregando mais, né? Para quem não queria nem ouvir a palavra, então uns já estão mais se entregando mais. E eu falo para minha mãe, eu ver minha mãe, quem era minha mãe, eu ver ela hoje na presença, ela hoje falar assim do Senhor, falar com a gente em oração. Porque minha mãe falava que era católica, mas também não queria ir na igreja. E hoje eu consegui levar ela na igreja e conversando lá com a pastora conseguiu fazer com que ela se batizasse também.
E hoje a transformação também que Deus fez na vida dela, eu digo, Jesus, obrigada. Eu digo, eu sei que eu lutei um pouquinho, apanhei um pouquinho, mas eu consegui ver o que eu queria, né? Que é a minha família na presença do Senhor. E que eu verei muitos outros. Que eu creio, que eu oro, que eu verei muitos outros na presença do Senhor. O segredo é não desistir, né? O segredo é não desistir. Porque Deus, ele não desiste de nós. A gente que desiste, tudo aquilo que Ele nos promete, Ele cumpre. Então, é exatamente isso que você falou, é persistir, é ter fé e confiar. Porque se a gente tem certeza da nossa vitória, né, que nem agora, só falando assim, trazendo um pouco a palavra de Deus para os dias atuais, a gente está tendo as Olimpíadas, né? Você já pensou um atleta ali tendo a certeza que ele vai vencer? Você acha que ele vai desistir no meio da competição? E por que a gente, muitas das vezes, a gente desiste, né? Esses atletas que estão aí, eles estão ali batalhando para conquistar uma medalha e chegar a algum lugar ali no pódio, mas eles não têm certeza. Eles vão ali, eles se dedicam horas e horas do dia ali treinando, evitando certos alimentos para ter um condicionamento físico legal. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós somos mais que vencedores em Cristo. Então Deus, ele já determinou a vitória na minha, na sua vida, na vida de você que está em casa assistindo. Então o segredo é você não desistir, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, né? É como a Janese aqui falou, esse testemunho fortíssimo de tantas transformações, milagres que Deus fez na vida dela através de oração, através da fé, através de não desistir, de mesmo em meio a tantas situações difíceis, estar ali na presença do Senhor, confiando em Deus. Então a gente precisa confiar e descansar. Eu sei que há muitos na vida da gente situações em que o coração da gente fica inquieto. É porque o inimigo nunca está feliz, né? Ele não quer ver a gente seguindo a Jesus, ele quer ver a gente seguindo Ele. Então, assim, se você tem uma mente fraca e você não busca o Senhor, você acaba realmente seguindo ao inimigo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você siga em oração, em jejum, que você busque mais. Porque o Senhor dá tanto pra gente e a gente dá tão pouco pro Senhor, né? E então, assim, é isso que eu falo. Senhor, tudo que eu dou pra Ti ainda é pouco do que o que o Senhor dá pra mim. Porque o que o Senhor já tem feito em minha vida, então tudo que eu dou pra Ti ainda é pouco. E eu sei que muitas das vezes eu tenho que dar mais. Mas é acionar a fé e pedir ao Senhor. O Senhor me dá entendimento, me fortalece, porque eu não venha deslizar os meus pés, firma os meus pés na rocha, né? Porque a gente venha seguir sempre firme até a volta de Jesus, porque o inimigo cutuca de todas as formas para que você venha desistir. Se você não tem fé e não persistir em buscar Cristo, muitas das vezes você acaba caindo mesmo. Mas é orar a Deus e pedir a Deus entendimento e que firme os nossos pés, né? Para que a gente siga nesse amor que é tão lindo, que é Jesus. E eu quero te agradecer aqui por você ter aceito o nosso convite, ter vindo contar esse testemunho, pequena parte dele, mas que falou grandemente conosco, eu creio que falou com quem está nos ouvindo, porque muitas das vezes a gente se encontra assim tão desesperado em algumas situações, e quando a gente ouve testemunhos como o seu, renova a nossa fé, Senhor. Então eu quero te agradecer, que Deus continue te usando a sua vida através das coisas que Deus fez, porque muitas vezes a gente se cala, não fala, e a gente tem que falar para o nome do Senhor ser glorificado, e através do que aconteceu com a gente, mais vidas se chegassem próximos de Deus. Eu quero te agradecer e que você fique à vontade também para agradecer, falar aquilo que está no seu coração. Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade que foi nos dada, né? Muitas das vezes realmente a gente não conta ou com medo, mas que o testemunho da gente venha fortificar outras pessoas, ver o que Deus, assim como Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família, pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Você acha que está tudo perdido, mas Deus está ali trabalhando
no silêncio, mas está trabalhando. E que outras pessoas venham aceitar, né, a Jesus, venham crer que Deus é maravilhoso, que esse é o único lugar maravilhoso que a gente pode viver, que a gente pode ficar em paz, é na presença do Senhor. Que muitos recebam esse testemunho como fé mesmo e crer nas orações, crer somente no Senhor. Que grandes coisas Ele nos fará, assim, na minha vida como na de vocês. E eu agradeço muito a oportunidade. E eu quero agradecer a vocês que nos acompanhou aqui nessa conversa edificadora e convidá-los desde já para a semana que vem, às 8 da noite, estaremos assistindo, porque aqui neste canal você encontrará uma conversa edificadora. Um beijo e até